quando vai tratar com o colega servidor. Isso é importantíssimo. E essa PG, você quer fazer uma consulta? Vai para a distribuição. Caia como ele cair. É um mínimo. E ó, só dei um exemplo, hein? Se a gente for ficar falando da boa governança, do princípio, da característica da boa governança, ser limitada pelo Estado de Direito, a gente fica aqui até às 5, achando exemplo da USP rasgando seus próprios estatutos, seus próprios regimentos. Você fica até às 5 da tarde localizando arbítrio. Eu não preciso falar da minha unidade, que talvez tenha sido um case nos últimos anos. Não preciso ficar falando da minha unidade. Posso falar da unidade de qualquer um de vocês. Em qualquer uma das unidades, incluindo aqui a prefeitura, nós vamos achar isso. Nós vamos achar na prefeitura. Fácil. Nós vamos achar nos processos administrativos, nas instâncias, no dia a dia da prefeitura. Né? Nós tivemos aí há pouco a gestão do não. Né? Primeiro eu te digo não, depois você me explica por quê, ou depois eu te mudo o não para sim. Né? A gente conhece então como é que pode funcionar uma gestão. A prefeitura é algo importante para o campus? É fundamental. Para um campus, a prefeitura é fundamental. Uma prefeitura mal conduzida, né? ela faz com que o campus simplesmente não ande. Né? Todos aqueles instrumentos que a gente precisa para que um campus desse tamanho, como o de Ribeirão e o campus central, já precisa de uma boa prefeitura. Ela é importante para qualquer outro setor. Eu, sinceramente, sou suspeito para falar da atual prefeitura, porque tenho o professor Beson um prato na conta. Confesso a vocês que quando o professor Beson assumiu a prefeitura, foi um dia feliz para mim. Estou fazendo uma comparação. Pessoalmente, poxa, por quê? Porque eu me preocupo com quem vai ser o prefeito da minha unidade, quem impacta o meu dia a dia. Né? Há soluções possíveis que simplesmente não são implantadas porque você se rende à burocracia. Né? Você se rende. Quem estuda aqui teoria das estruturas sabe disso. Uma prefeitura, teoria das estruturas não parece sempre. Você chega cheio de ideias, na terceira semana, todos os seus auxiliares diretos já te devolveram as ideias. Né? Ou não é assim? Ou vocês que trabalham na prefeitura não estão lembrando de chefeiros de sempre? Então, ninguém aqui conhece chefeiros? Não estou falando do prefeito em si, mas de quem com qualquer prefeito está na chefia. Mas há bons chefes? Há bons chefes. Invariavelmente há bons chefes? Não. Né? Então, lembrem disso. Boa governança é limitada à lei, é limitada ao Estado de Direito. O Estatuto existe para ser cumprido, o regimento também. Né? Isto tem que estar adequado à Constituição brasileira. Não, o parecer da PG não vale mais do que um artigo da Constituição. Em que pese alguns dirigentes da nossa instituição julguem que sim. Outro ponto importante é a questão da sempre debatida eficiência e efetividade. Efetividade é, de fato, um negócio importante, né? A boa decisão, como eu já disse no outro tópico, a decisão eficiente é aquela decisão que foi maturada, que foi pensada, que foi debatida, que cansou. Eu, para minha felicidade, morei um tempo no Rio Grande, em Porto Alegre. E eu sabia, nos 3 órgãos colegiados que eu participava, eu tinha plena consciência que a reunião que durava 4 horas podia ter durado 1h30. Mas era um traço, lembra das tradições, o traço cultural? É um traço cultural do gaúcho, ser o advogado do diabo sempre. Você pode falar, essa cadeira é vermelha, vai falar, não é, eu acho que essa cadeira é minha, não é? Aí eu vou dizer, não é esse, e assim vai. Né? Essa cantilena é um traço cultural do gaúcho, né? Mas que é muito bom para essa discussão que a gente está tendo aqui. Né? Que é debater. Se você tem uma dúvida, não deixa ela no seu coraçãozinho duro, não. Né? Fala, vamos discutir, vamos debater. Depois na quinta, na sexta, a gente fez uma reunião do CAE em si, do grupo CAE regional, aqui na Pelô, na psicologia, que podia ter durado 25 minutos.
O Carlotti pacientemente deixou que a reunião durasse 2h30. Você percebia que por dentro, né, já não aguentava. Bom, a gente tem que soltar até um documento para levar no céu. Vamos fechar esse documento, pelo amor de Deus. Mas você deixar a pessoa falar, opinar, trocar vírgula. Você tem que deixar, né? Você tem que deixar que as pessoas troquem vírgulas. Se elas não puderem fazer, e aí? Que participação é essa, velho? Que participação é essa? Então ele passa, evidentemente, a dúvida se não estava lá, e aquilo, né, eu sei que conduzir bem o CAEP não é uma obrigação, né? Mas eu quero dizer que eu acho que o CAEP tem sido muito bem conduzido pelos dois, tanto pelo Carlotti quanto pela Dulce. Né? Não há nada, né? Não há nada que você não possa dizer que não vai ser levado em conta. Então, eu acho que o campo de Ribeirão Preto tem exercido um papel relevante. Tem sido realmente o que se propôs. Um foro aberto de debates. Um foro aberto de discussões sobre o futuro da instituição. E, em certa medida, a gente tem que dizer que isso se deve à liderança do Carlotti e da Dulce, e eu acho que a gente tem que saber valorizar quando a pessoa cumpre a função para a qual foi designada. Né? Quando a pessoa cumpre a sua obrigação, e os dois têm cumprido muito bem essa obrigação até aqui. A questão da eficiência depende sim de conversa, mas também depende de bom senso. Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com a boa governança e não colocar as pessoas erradas em determinadas funções. E aí a gente volta àquele quadrinho. Né? Não eleja alguém que dentro do seu departamento não consegue conversar com seus pais. Não eleja para um cargo de gestão alguém que não entende de comportamento humano. Gente, aprende a ferramenta de gestão. Faz um cursinho de imersão para uma outra boa ideia, né? Mas reitor, filhão, vai passar por um cursinho, tá? Não um cursinho formal, mas um curso verdadeiro. Um mês antes de você assumir, você vai ter que estudar, meu filho. Né? Tá? Você vai ter aulinha. Não é porque você é titular em, sei lá, entomologia, você não vai ter que estudar para ser gestor. Eu só acho absurdo dizer que só o administrador pode administrar, só o economista, só o contador, só o jurídico. Não. Né? O cargo médico, cirurgião, cardiovascular pode ser reitor da instituição. Não tem problema nenhum. Deixa ele estude para isso. Pô, o cara fez mestrado, doutorado, às vezes serviço de docência, às vezes matéria de escolaridade, ele não tem capacidade de estudar. Gente, se me der 13 dias, eu consigo dar uma aula de anatomia básica. Não é difícil, não. Isso que é um pouco direitinho, né? Aprender os conceitos básicos. Você fala, sinceramente, é ganhar estudo. Não tem nada, tem zero de genialidade. É só suor, não tem dom. O único domzinho escondido, né, é o comportamento humano. Se o sujeito não sabe lidar com pessoas, fique no seu laboratório. Porque senão a gestão não vai ser efetiva e muito eficiente. O sexto e antepenúltimo ponto é a questão da responsabilidade. Boa governança é governança responsável. Você acha que a instituição precisa de 8 pianos? Compre os pianos. Mas assuma que você acha isso. Você acha, voltando à frase do Cláudio lá no final do CAEP passado, você acha que foi necessário alargar a universidade? Pô, eu estou aqui por conta do alargamento. Que precisava largar a universidade, tá bom, mas assuma isso. E tem o estudo prévio. Existe um negócio chamado estudo de viabilidade. Você tem que analisar se as coisas são viáveis. Vai ser possível construir uma escola como a EASH, e aí as faculdades tradicionais do campo central vão deixar criar novas escolas lá na USP-Leste, na universidade? Não vão. Então muda o nome. Está entendendo como uma solução pode ser irresponsável? Chama de outra coisa. Chama biologia de sei lá o quê. Chama educação física e esporte outro nome. Vai mudando. Porque assim eles vão achar ruim. E a gente manda o nosso exército de reserva de trabalho de recém-doutores para lá. Solução irresponsável. Né? Solução irresponsável. Nós temos colegas servidores com uma meia carreira na USP-Leste, sem acesso efetivo e pleno à pós-graduação, trabalhando num lugar onde não podia de repente ter uma unidade, se a gente fosse levar o estudo ambiental
se um estudante mental tivesse feito a série. Mas aí você tem, né, a frase famosa do governador do estado, do então governador Geraldo Alckmin. Não, esses cursos para os USP são ótimos. O que ele quis dizer com isso? O que o nosso líder estadual quis dizer com isso? Você precisa pensar 3 segundos para entender o que ele quis dizer. Mas por quê? Porque essa frase saiu do estômago dele. É uma coisa que ele acredita profundamente. Castas sociais. Ele acredita. Ele é um conservador na acepção pura da palavra. Ele não entende mobilidade social, inclusão, pluralidade. Não é uma preocupação dele. Ele não sabe nem quem são essas palavras. Então, para ele, se tivesse lá no silêncio, tá bom. Tá bom para a comunidade? Não tá. Agora que nós temos que embalar, melhorar, reformar, reconstruir, dar caminhos. Né? Então, esse é outro ponto. Gestão tem que ser responsável. Eu fiquei muito feliz. Eu estava muito triste, de verdade, gente. No último, até o último só, porque ninguém discutia sério, nem a auditoria do que foi gasto nas últimas gestões, e nem a sindicância para discutir os fatos. Finalmente, nós vamos ter auditoria e sindicância. Mas você está querendo fazer com essas bruxas? Não. Estou querendo ter um diagnóstico perfeito. Você vai reformar a instituição, você tem que diagnosticar. Né? Na minha tradição de vida, todo mês de setembro e outubro, eu faço um diagnóstico do meu ano. Então, tem um diagnóstico do meu ano, eu faço em 2 feriados, e ao cabo deles, eu recomeço um novo ano. Porque muitos anos de vida, eu já percebi que eu repito os mesmos erros várias vezes. Eu não mudei isso ainda. Mas eu estou sabendo do erro, né? Eu preciso saber se é. Eu não como verduras nem legumes nenhum. Só como coisas que são boas, gostosas, gostosas. Eu fico cara assim. Então, todo ano, eu vou contar coisinha mais simples, tá? Os graves erros que a gente comete, não vou cometer, não vou contar para vocês. Né? Tudo pequenininho, me alimento mal. Todo ano, quando eu vou fazer o diagnóstico do meu ano, né? Eu digo, nossa, de novo, continuo sem comer nada. Comendo só aquilo que eu acho bom, não como nada que seja verde. Né? Que erro, né? Será que no ano que vem eu vou conseguir? Né? E assim vai. Né? A universidade tem que fazer isso. Ela é um ente como você, como todos nós, ela tem que se diagnosticar. Nós precisamos olhar, pelo menos para as 2 últimas gestões, e saber o que aconteceu. O que foi feito de maneira não responsável? Né? O penúltimo ponto, é a questão da transparência. Esse a gente pode até passar de pressa. Transparência, já foi dito, a PET, a USP diz isso sempre, né? com correção. Transparência é obrigação. Transparência. Se você me falar, e eu concordo com o documento que passou na reitoria, passou no conselho, na terça-feira, que uma pesquisa científica tem que ser secreta em algum momento, até que ela gere uma patente, tem que ser, porque senão, o pessoal da Exalc não produz mais patente nenhuma. A Monsanto, a Novartis, vai lá e, além de tomar os nossos profissionais, ela toma os nossos pesquisas. Eu não estou falando de pesquisa científica. Ata de planejado não tem que ter nada secreto. Pensa para falar, meu querido. Se tem algo que você vai falar, vai começar da ata, que não podia ser dito, não diga. Reflete sobre isso. Para e pensa, porque senão saem absurdos como a USP tem suas tradições, nunca nada para mudar. A USP não é uma democracia, é uma meritocracia, eu ouvi no meu departamento. Né? Então, pense para falar, porque a ata é pública, ela tem que estar publicada. Né? Esse é um ponto. Boa governança responsável, governança transparente. Tá? Um último ponto, desculpa o termo em inglês, é que accountability, para quem é da fé, sabe muito bem, é um termo em inglês que é uma tradução horrível do português, ou até estranha. Accountability, na verdade, é uma gestão accountable, é uma gestão passível de ser checada. Você tem que conseguir
e checar, que é o que a gente está tentando fazer agora nas gestões anteriores. Você tem que ter modo de checar isso. Auditoria externa, auditoria interna, é uma coisa para você. Né? Eu sou contra gestores externos. Eu acho que a gente tem em casa, não é possível que você não tenha, nós somos gestores que estão aqui dentro. Mas, vou dizer uma coisa séria: a auditoria das gestões anteriores tem que ser externa. Se for interna, vai ter conta de celular indo parar em R$13.000 nessa universidade. O que nós vamos ter de almoços em restaurantes de fino gado, em São Paulo, para negociar frases da auditoria interna, vai ser uma grandeza. Tá? O cara que for auditor interno, nós não podemos eleger Torquemadas, Rasputins. É outra tendência que a gente tem. Tomate com Torquemada baixa nos nossos professores com uma facilidade incrível. Né? Nós temos lembre-se, não sei vocês, servidores técnicos administrativos, eu vejo mais aqui. Mas entre os docentes nós temos amizades eternas e amizades mortais. Né? Nós não podemos eleger Torquemadas nesse momento. Nós precisamos de uma auditoria externa só para isso, para nos dar um diagnóstico do que aconteceu nos últimos anos. Até porque nós somos tão viciados por esse sistema amador de gestão, se a gente for diagnosticar o que aconteceu aqui, vai sair um trocinho em todos os pastéis. Se você trouxer uma auditoria séria, vai ter sangue na folha. E agora é hora de dar uma vertidinha de sangue. Vamos fazer uma sangriazinha no melhor momento. Pensando nisso tudo, fica uma pergunta nessa palestra, né? Dessa fala. Há boa governança sem democracia? Nos 8 pontos que nós listamos, em algum deles não estava presente democracia e liberdade? Em algum deles, alguns dos 8 pontos, não era necessário o pleno exercício de liberdades, de garantias individuais, de direitos, não era necessário a existência da democracia participativa? Em alguns dos pontos da boa governança se excluía a liberdade ou a democracia? É evidente não. Uma reflexão que fica para nós, seja lançando no estatuto plenamente um belo documento de princípios e de valores aqui, de condições, princípios de condições para vida e para adulto, seja a proposta que o Sindusc faça, seja a proposta de qualquer uma das unidades da USP, dos seus órgãos colegiados, seja quem for que vá decidir, a proposta que será aprovada de jeito nenhum esse ano, de novo estatuto para a USP, muito provavelmente no primeiro semestre, no segundo semestre de 2015, ela deve ser uma proposta que deixe muito claro que a USP é uma universidade plural, na acepção pura do que significa pluralismo, igualitária, onde nós todos, independente de ser o primeiro escala do servidor técnico administrativo que entra aqui, até o professor titular, as mesmas pessoas temos os mesmos direitos. Enquanto essa universidade não é uma universidade plural, uma universidade igualitária, e sobretudo uma universidade inclusiva, que saiba abraçar as pessoas que aqui chegam, que saiba abraçar a comunidade que está à sua volta, a USP não será aquilo que ela se espera. Qualquer documento que seja aprovado no estatuto, qualquer documento que seja aprovado com regimentos posteriores ao novo estatuto, deve necessariamente ser democrático, plural, inclusivo e igualitário. Muito obrigado e a gente segue agora com os debates. Os conselhos de departamento, né? Então, eu acho que era assim, onde você veria alguns gargalos no conflito estatuto-constituição, né? Estatuto-lei. A outra coisa também, assim, aí é mais uma reflexão, eu vou tentar ficar nos 3, é que quase que, e aí eu acho que a gente às vezes entra nesse falso dilema da meritocracia versus democracia, né? Então, assim, era como se houvesse uma incompatibilidade entre mérito e processos participativos. Um exemplo do vestibular, né? Então, quando você defende cotas no vestibular, você está indo contra um critério meritocrático. Quer dizer, sendo que todos os estudos que mostram que as cotas, os alunos que entram via cota, não têm um desempenho
pior do que os alunos via cota. Então, o problema é sempre qual o critério que eu uso de mérito. Né? Na verdade, os estudos mostram que o vestibular não é necessariamente um bom indicador de mérito. Né? Por quê? Porque ele é marcado pelo capital cultural das famílias. Quer dizer, se um menino que é muito bom, mas o pai tem baixa escolaridade, ele vai ter um desempenho menor do que um outro menino que o pai tem no exterior, a mãe tem no exterior. Então, o problema não é o mérito versus não mérito, é que critério de mérito eu uso. E a última questão é que uma licinha grande. Não, é só um caos que eu acho bom, é o seguinte, né? Durante muito tempo, toda a vida nossa dos colegiados era pautada pela CLR, né? Comissão de Legislação e Recursos. E o grande jurista da CLR era o professor do Instituto de Química, né? O professor Polle, histórico da USP, e ele era lei. Né? Então, porque eu acho que há uma diferença entre o que é um critério técnico, função técnica e função política. Quer dizer, eu acho que um tesoureiro, eu acho que ele tem que fazer concurso para tesoureiro. Né? Agora, o reitor não, porque a função é política. E a gente tem ouvido muito na fala em quem durante muito tempo detém e continua detendo o poder na USP, o problema é que a gestão não é profissional. Mas esse aqui é que um aspecto da gestão é político, outro é profissional. Né? O reitor, de fato, tem que ser isso que você falou. Pode ser o médico, pode ser o Hélio Lourenço, é o grande exemplo aqui do campo. Ele tem que ser alguém que, de fato, tenha a visão da instituição. Agora, o assessor jurídico dele tem que ser um cara concursado. Né? O tesoureiro tem que ser um cara concursado. E a estrutura de carreira da USP nesse sentido é uma desgraça. Né? Porque vai virar chefe de RH um cara que não fez concurso para chefe de RH. Né? Então, acho que essa é uma discussão. Quer dizer, o que é a função técnica, o que é a função política no sentido correto da palavra, né? Que é isso que você disse. É quem vai gerir uma polis, uma comunidade. Né? Então, eu acho que isso também cria, né? Já tenho ouvido muito esse discurso, tanto de um gestor, né? Tanto de alguém de fora. Você quer alguém mais de fora do que o Rodas? Né? Eu acho que o Rodas é o grande exemplo para mostrar que o salvador da pátria não vem de fora. Né? E se a USP não consegue formar administrador, então fecha. Então fecha, já acabou, né? E o último, esse é um pouco para te provocar, é o papel dos estudantes. Né? Porque, na minha leitura, exatamente o fato dos estudantes serem transitórios é uma qualidade. Porque talvez seja o único segmento dentro da universidade que, num certo sentido, com as contradições normais, reflete o que fora da universidade. Né? Uma universidade na mão de funcionários e professores, é óbvio que ela tende a ser mais corporativa, porque cada segmento vai defender. Algumas federais estão buscando a ideia de metade dos votos serem comunidade externa, aí pode não ser só os estudantes, e metade dos votos serem professores e funcionários. Eu também não acho errado essa coisa, né? De separar. Por que o professor é diferente do funcionário? O professor já tem um baita, não é à toa que o professor foi o primeiro a perguntar aqui, porque ele já tem um baita, um trunfo, né? Então, essa coisa de separar, eu acho que tem que ser, quer dizer, eu acho que o peso dos votos do professor e funcionário teria que ser equivalentes, né? Respeitando as categorias, né? Mas eu gosto da ideia de ampliar o poder dos estudantes, que eu acho que é uma forma de trazer a tal da sociedade para dentro das decisões. Né? Vou dar os 4 pontos rápidos. Ele já fez 4 perguntas. Vou dar os 4 pontos bem rápidos. Primeiro, a questão dos gargalos funcionais como o Marcelinho bem disse, é uma nova palestra. Né? Só que, sim, você vai pensando e vão surgindo novas. Né? São tantos, isso é igual um fome. Né? Você vai montando a resposta. Né? Eu acho que as principais questões, eu acho que são as que você tocou de fato, nós temos que tomar um certo cuidado com decisões ao menos da lei. Né? O que talvez mais me ofenda, além dos dois que você citou, para não repetir, é a questão de atos secretos. Eu tenho um problema sério com atos secretos. Né? Porque já há uma violência simbólica grave na universidade, na USP. A USP
é ótima para a violência simbólica, né? Já uma violência simbólica no dia a dia do convívio, né? Só que aqui há também violências não tão simbólicas assim, né? O dirigente produz portarias secretas, né? Elas estão dentro de um processo, você não tem acesso ao processo, todo mundo tem conhecimento, ofícios circulares e não circulam, né? Eles vão no pé de ouvido. É o ofício circular, não está colocado no mural, não está no site, está no pé de ouvido, tá vendo? O cara vem e te mostra, tá vendo? Isso aqui é um ofício circular, vai ser cumprido. Posso tirar uma coisa? Não. Ele é tão contra a lei, ele é tão contrário à lei, que a gente não tem acesso. Eu tenho um ofício circular famoso, eu guardo assim, pro resto da vida, que é um ofício circular que dizia que nenhum docente poderia faltar de nenhuma reunião convocada pela entidade máxima da unidade em nenhuma circunstância. E aí nasceu uma piadinha, na verdade, de que se você perdesse a perna, você está chegando na unidade, cai uma árvore na sua perna e decepa a sua perna. Antes de ir para a HC com a perna, né, igual pulando de pé em pé, você teria que pegar a perna, ir à reunião, assistir à reunião, ao cabo da reunião você iria para a HC. Porque parece óbvio, isso depende do ofício circular. Né? Contra a lei, rigorosamente contra a Constituição, contra a lei. Então, não tem como na resposta, se você consegue ir o artigo inteiro da Constituição Federal, alguém vai ter os seguintes que falam sobre liberdades individuais, né? Sobre direitos individuais, que você vai achar na legislação da USP escrito certos devaneios, como o parecer da PG dizendo que é inconstitucional que se publique na ata. Eu estou curiosíssimo para ler esse parecer. Eu peço, por favor, também, já me encaminhe. Preciso ler. Você tem que mandar, pelo amor de Deus. Preciso ler. Né? Não me engano, é da filha do Dalai. Não, pois é, que é mais triste. Que é mais triste, mas nem todo mundo, né? Bom, deixa eu falar. Segundo ponto, a questão do conflito mérito-democracia entre a medicina e aquilo que a gente estava falando de maneira complementar, não tão clara no começo da explanação. Mérito e democracia não são coisas distintas. São coisas complementares, absolutamente complementares, que têm os seus campos de atuação. Nós estamos tratando de campos de atuação distintos. Você não é um mérito acadêmico estrito que faz um bom reitor. Não é nem passar perto de ser que faz um bom diretor de unidade. E olha, diretor, só porque eu falei bastante disso já, diretor muito mais, porque diretoria é muito interpares, né? O reitor é um cargo muito político, né? Um cara eleito, seja por uma casta, seja por todos, né? Então é algo que fica num certo limbo, né? É errado, né? Mas fica lá longe, naquele prédio da administração central, nova reitoria do gabinete. Diretor não, você bate na porta do cara e ele tem que te receber. É uma gestão interpares, a hora que ela acaba, o cara volta a ser seu colega, né? Então é problemático que o mérito acadêmico decida quem é um bom diretor. E você tem esses exemplos, no exemplo do Zé, tem exemplos que você pode compreender que há campos, que há uma interseção entre mérito e democracia, mas que há campos de atuação rigorosamente distintos. Estou tentando ser rápido. A terceira parte, a terceira parte é a questão da gestão política e da gestão técnica. E de novo, o Marcelo tem razão. Porque pense comigo, você dizer que você vai trazer um reitor técnico de fora, é você jogar no chão tudo aquilo que a USP não só é, mas aquilo que a USP foi desde que ela foi criada. Né? É muito pior do que qualquer tentativa da ditadura militar em fazer a USP se curvar. Você querer um reitor de fora, técnico, reitor, como é que é o termo? Reitor gerencial, é pior do que o que os militares tentaram fazer conosco. É pior. O reitor é um cargo político, que é da instituição. Né? Você está coberto de razão. Qualquer um pode ser reitor. Ele não precisa ser da administração, da economia, das contábeis, de modo algum.
Ele pode ser da administração, da economia, da contabilidade, mas ele pode ser sim um químico, ele pode ser sim o chefe da RH, né? Ele pode ser qualquer um de nós, servidores aqui presentes, desde que ele seja eleito. E desde que, para ele ser eleito, ele tem que ter as capacidades para exercer o cargo. Vai ter que aprender? Claro que vai ter que aprender. Vai ter que aprender o que é recurso orçamentário, o que é recurso orçamentário, o que é receita, o que é despesa. Me desculpa, qualquer um de nós aprende isso. Ensina direitinho que eu aprendo. Vocês todos também. Né? O que ele precisa é ter legitimidade de poder. E essa legitimidade ele só vai ter por meio de uma eleição livre, aberta, com um grande colégio eleitoral, um significativo colégio eleitoral. Tá? E de fato, tem que ser assessorado por cargos técnicos. E de novo, eu sou contrário ao cargo em comissão na Universidade Pública. Eu sou rigorosamente contrário ao cargo comissionado, até na administração direta. Acho assim uma bobagem. Tirando os cargos de secretário, ministro, que são cargos que têm a conjuntura política, então, qualquer coisa abaixo disso eu já não consigo entender que não tem um concurso público. Né? Agora, cargo comissionado na universidade pública me parece errado na essência, essencialmente antigo. Eu não tenho nos quadros da instituição um bom contabilista, um bom contador para assessorar o reitor? Mas não consigo imaginar isso. Tudo bem, de repente não tem, né? Pelo desespero da fé do SEAD, não tem. Mas quando não, né? É um problema. Então, um problema acadêmico aqui. E a última pergunta, a última questão, eu tenho. Bom, professor, né, normalmente tem probleminhas com o aluno, né? O meu é que eu fui envelhecendo e eu consigo ver o excesso de hormônios no aluno. Né? Sobretudo no aluno de graduação, tem como assim, né? É muito hormônio junto. Eu já fui, sei lá, tenho 42 anos, estou num processo de amadurecimento, não sei se eu vou chegar lá com 60, 65. Então eu conheço a imaturidade de uma maneira muito clara. Por ser imaturo, né? Mas melhorei, né? Eu consigo entender o meu grau de maturidade com 42, decrépito, do que ele foi com 20, molequinho, né? Então, Zé, eu tenho esse efeito grave, né? Eu desconfio demais do excesso de hormônio, mas isso não serve, tem que fazer essa excusa, mas não serve de modo nenhum para que eu aplique para a pergunta do Zé fez. Entendeu? Por mais que eu olhe para os meus alunos, eles falam, meu Deus, aí, olha só, palhaço, né? Porque é moleque, é da vida, vamos correr com moleque. Ainda assim, concordo com eles que eles têm direito a voto. Qual é a votação? Ainda que seja transitória, eu não sei. Estou num ponto que eu não tinha pensado. Né? Isso costuma acontecer quando eu ouço o Zé falar. Ele normalmente traz coisas que eu não pensei. Né? E sempre muito bom te ouvir, por isso também. De repente, não é só dar voto ao estudante, não é só equiparar o voto do servidor técnico administrativo e do servidor docente, todos são servidores, todos deveriam estar juntos, né? Mas é também, né, trazer um pouco a sociedade civil, dar voto para a comunidade lá fora, dar voto para a sociedade civil junto com o estudante. Os pesos eu não sei se 50-50, não sei se 60-40. A LTV é o mínimo, como eu disse. 70 é o mínimo, né? É algo, assim, uma obrigação legal. Nós temos que avançar em relação a isso. Quais são os pesos? Eu acredito que o professor e o técnico administrativo tem que ter um peso pelo menos igual ou maior do que o outro. Eu acho melhor, tá? Quais são os pesos é uma coisa que a gente tem que discutir. Mas talvez essa ideia de trazer alguns representantes da sociedade civil e dar voto a eles, né? Talvez seja uma coisa relevante e importante. Então, parabéns, professor, parabéns a todos, bom dia a todos e a todas, eu sou Regina. Bom, eu vou começar desse jeito com um monte de coisa também, que nem o professor, Zé, mas vou ser bem rápido. Primeiro, assim, para mim, a escolha do reitor pelo governador
já caracteriza uma intervenção incompatível com qualquer estatuto democrático, né? E com uma universidade de fato autônoma. Então, é a primeira coisa. Eu quero ser bastante fraterna, mas vou dar uma provocada, até porque acho que esses encontros que teremos na greve, nos 3 segmentos, de grande importância para fazermos o debate e tentarmos intervir no CAECO, né? Então, primeiro assim, essa governança que eu chamo de reformulação, né? É um projeto para a gente discutir a inclusão, a participação efetiva do corpo da universidade, na estrutura de poder, ensino, pesquisa e extensão, financiamento público da universidade, o acesso à permanência estudantil e as relações que devem vigorar, né, entre o público e o privado. E para mim, muito particularmente, a questão das fundações e as terceirizações ditas de apoio, que sabemos que a Universidade de São Paulo tem um quarto, acho que é um quarto, me corrija o professor, do nosso dinheiro manuseado e coletado pelas fundações, né? Eu queria saber se isso realmente é verdade. Mas, enfim, falando desse pensamento da governança ou a reformulação e tudo isso que eu disse, eu fico feliz, mas eu ainda sou temerosa, porque a USP sempre desconheceu as tentativas de resoluções tiradas do seio da comunidade, mantendo fortemente centralizada, sendo sempre antidemocrática, elitista, herdeira da direita, dos ditames da ditadura militar, e que certamente ainda faz a estrutura de poder da USP a mais autoritária das universidades brasileiras. Então é um desafio muito grande a questão da governança e a nossa participação. Agora, para os professores, né, eu queria dizer um pouco sobre produtivismo acadêmico, que afeta muito a nós, os funcionários técnicos e administrativos. Né, que para mim é um sequestro do tempo livre, né, é o ócio criativo dos servidores, como disse o Gustavo, né, os docentes e técnicos administrativos, somos todos docentes, né, então o produtivismo acadêmico, ele intensifica e precariza os nossos trabalhos. Acho que a Universidade de São Paulo, como outras no país, entrou na mercantilização do ensino superior. Isso muito a ver com o Banco Mundial. Os professores, aqueles que nós falamos lá no começo, que têm o direito de ser antidemocráticos, que são de direitos, que são conservadores, foram narcisistas, né? Então a fogueira das vaidades cortou muitos daqueles, né? O capital selvagem, né? Aqueles que ainda recebem a tal da Bolsa Sênior. Hoje nós vivemos um modo estranhado, né? Um modo estranhado do trabalho. Então acho que esses foram captados, né? Mas ainda bem que temos as exceções. Vivemos uma lógica perversa, né? que sequestra a identificação da velha guarda. Porém, nós temos naturalizado, né, o produtivismo acadêmico. E aí me preocupa muito, começando pela pós-graduação, né, que eu acho que é aí que começa a reforma. Quanto vale um aluno de graduação perto do aluno da pós-graduação? E hoje a USP está entrando realmente na mercantilização do ensino. Temos exemplo hoje no Brasil, a faculdade de Anguera, a Crofton aí, que hoje são as primeiras, né? Então hoje a finalidade é ganhar dinheiro e hoje nessa disputa nós estamos em greve para não privatizar, me parece que também queremos mercantilizar. Enfim, concluindo, professor, nós estamos ius esperneando. São essas as perguntas da Gama. Regina, acho que realmente a questão sobre o reitor e do governador, a minha questão era a primeira questão
alterar, não sei se a Constituição Estadual ou o ato de criação da lei, o Zé pode me falar se souber, não sei se está previsto. Eu ouvi no último fórum lá, que um falou que isso contra a Constituição Estadual, o outro disse que no ato que criou a USP, na lei de criação da USP, lá atrás, decreto, né, que no decreto constava, né? Tá bom, a lei ela foi feita para ser alterada, né? A Constituição Estadual pode ser emendada, né? Então o governador só vai continuar recebendo uma lista tríplice enquanto ele e a Alesp quiser, né? E se eu fosse governador, a primeira medida que eu tomaria era tentar revogar essa lei ou alterar a Constituição Estadual. Revogar não, alterar a lei ou alterar a Constituição Estadual, né? Que é óbvio, porque é a típica escolha que, se você tiver um mínimo de bom senso, não estou discutindo José Serra. José Serra não tem bom senso, tá? José Serra é um sujeito sem bom senso. Não sei se tem senso, quanto mais bom senso, né? O José Serra você podia esperar tudo. Nem o Alckmin conseguiu não aprovar o primeiro voto. Nem o Alckmin. Tá? Mas, ou seja, essa é uma escolha do governador que não é uma escolha, é uma má para ele. Tem que fazer essa escolha ruim, porque ele só fica bem se escolher primeiro, né? Ele só vai ficar bem na foto se ele escolher o primeiro, não é? Porque liberdade de escolha não tem, que ele tem. Você acaba privilegiando esse tipo de lei os serras, que não tem nenhum tipo de estudo. Mas, claro, não é? Você escolheria isso e colocar para a lista? De jeito nenhum de nós escolheria isso. Segundo ponto, deixa eu por último voltar na principal. Eu acho que a questão do produtivismo acadêmico é um problema para a USP, um problema seríssimo. Tá? Só que esse problema não é da USP. A questão do produtivismo é uma questão da pós-graduação, sobretudo em geral, no Brasil. Né? Não é à toa que a CAPES foi criada no governo Lula. Não é à toa. Né? Isso aí é um problema seríssimo do que a CAPES avalia. Né? Você não pode. Um dia eu ouvi um dirigente da USP, para o meu arrepio e desespero ao mesmo tempo, porque é formado na lei da época, a USP vai ter que abandonar a CAPES. A USP vai abandonar a CAPES. Não dá mais para a USP seguir com a CAPES. Eu fiquei pensando, como? Né? É aquela coisa que você ouve, você não dá a resposta, é chato, você vai atender o colega, né? Num momento bom, jantar, comer bife, uma bom bife, né? Cervejinha e tal. Não vai dizer para o colega, filho, isso não existe, não é possível. Né? A CAPES não faz aqui, tem uma função de fiscalizar a pós-graduação. Não é a Secretaria Estadual de Educação que vai fazer. Não é, nesse caso é a CAPES, é o mandato dela. Né? Porque quando ela tem mandato, você tem que se adequar. Então, esse não é um problema da USP. Na verdade, se você entra no programa, eu sou contra o produtivismo. Porque eu, se eu desejar fazer, e agora que a gente no mestrado tem que se render a isso, vou começar a produzir coisas pequenas, rápidas, para poder ter números. Indicadores, um raciocínio meramente behaviorista, ridículo, quantitativo, né? Rápido. Mas, por quê? Eu não tenho interesse, eu preciso avançar. É errado. A pró-reitoria diz que a CAPES exige isso para a reitoria. Então, esse é um debate nacional. O debate do produtivismo, antes de ser um debate da USP, é um debate nacional. Não adianta a USP debater sozinha. Né? Ótima sua colocação. Por fim, a questão de um quarto do dinheiro que passa pela USP, se ele é manipulado pela Fundação de Apoio, não tem como saber, por uma razão bastante simples. Fundação de Apoio é fundação privada. Né? Então, essa resposta a gente tem que buscar no Ministério Público. O Ministério Público tem, hoje, desde 2004, até 2004, isso não existia. Fundação de Apoio fazia, desfazia, e o Ministério Público só tinha uma ideia do que acontecia lá dentro se ele entrasse para fazer a correção. Tá? A partir de 2004, há um registro eletrônico no Ministério Público e há relatórios sistemáticos de fundação de apoio para o MP das fundações de cada localidade.
Então hoje o promotor público tem função clara, tem uma ideia clara do que cada fundação de apoio tem de dinheiro, ele recebe os balanços completos. Ela é obrigada por lei a prestar esses balanços, é obrigada pelos próprios regulamentos do Ministério Público. Então, na prática hoje, se a USP, no momento seguinte à reforma, quiser controlar as suas fundações de apoio, né, eu já admiti que não sou contrário à fundação de apoio, nem a curso de especialização pago, né, e abomino cursos de graduação, mestrado, doutorado pagos, não aceito isso em condição nenhuma, nem no discurso bonitinho, moderado, menchevique, de que quem tem condição deve pagar, porque é um discurso, em primeiro lugar, na universidade, você passou um crivo vestibular e concordo com você, que você passou um crivo vestibular, qualquer outro método de avaliação, né, de escolha, e outros métodos devem existir também na USP, inclusive cotas, né, de vários tipos, por sinal, né, sociais, inclusive também raciais, sociais, né, porque a sociedade como um todo merece ter acesso à universidade pública, né, em essência, abomino para qualquer pagamento da graduação, mas também na questão prática. Todos vocês ouviram aquele discurso, mas o filho de quem pode pagar deveria contribuir com doação. Quem vai definir quem pode pagar? Né? Se você é professor de medicina e tem o seu salário titular e o salário, a bolsa da fundação, isso é registrado, não é? Não registra isso, né? Você paga imposto, não paga? Espera que você pague, né? O cara paga. Então, quer dizer, você vai chegar à conclusão que um professor universitário, um juiz federal, um cara que é servidor e tal, tem lá um salário declarado. Ganha 40 mil por mês no total, juntando todos os penduricados. Esse cara, o filho dele vai pagar para essa daqui? Vai. E o filho do profissional liberal? E você não tem controle nenhum. Que justiça tem nessa solução absurda? Além da essência do fato de querer que graduando e o pós-graduando, na minha opinião, 100% pague, né? Para estar aqui, ele que foi selecionado para estar aqui, tá? Ainda há uma questão prática. Você não tem como dizer que pode ou que não pode, porque não há como você definir isso. Quanto às fundações, eu acho que falta dessas fundações, na prática, é controle. Primeiro, há um perigo grave, e que algumas unidades sofrem, que a fundação captura a universidade, a faculdade. Isso acontece, né? De dois modos. Primeiro, quando a fundação tem uma grana tão grande que ela captura qualquer ente colegiado da faculdade. Isso é um problema, não é grave. E esse problema se soluciona criando ou exigindo que as fundações sejam meramente institucionais. Né? A fundação, o conselho curador, como uma mera extensão da congregação do colegiado central. Porque isso não acontece não. Você tem muitas fundações que o sujeito não quer ser diretor da escola nunca, mas ele é louco para ser presidente da fundação. Eu posso citar, não vou citar porque é chato no colega, né? Mas eu posso citar assim, enxerga nas duas mãos como exemplo. Eu já ouvi assume essa escola, né? Entenda que a fundação não é um instrumento de captação de recursos para a USP, porque está no âmbito de toda a fundação. Toda a fundação de apoio, ente privado, ela... A USP e o Mestre Unicamp e ao Centro Paulas todo, de modo que os investimentos públicos em educação no Estado de São Paulo contribuam para que o país atinja o patamar de 10% do PIB nacional para a educação pública. 2. Extinguir as parcerias entre entidades privadas da USP que apresentem conflitos de interesse e ou irregularidades administrativas. 3. Vedar a delegação de qualquer parte das atividades fim da universidade a entidades privadas, em particular a fundações ditas de apoio. 4. Proibir a cobrança de quaisquer custos da USP. 5. Vedar o estabelecimento de convênio entre a USP e qualquer fundação privada que tenha em sua administração ou conselho curador docentes em RDP, membros da administração da universidade ou seu conselho universitário. 6. Retirar do Estatuto da USP a possibilidade de flexibilização do RDI de vinculação orçamentária legal, lei complementar que estabeleça percentual da arrecadação de imposto do Estado
incluindo as receitas advindas das transferências federais e de toda forma de compensação por perda de receita do governo estadual, bem como da administrativa. Instituir um ponto portal de transparência. Diretorias e Conselho de Representantes da DUSP, São Paulo, 19 de 5 de 2014, que foi quando foram aprovados esses princípios. Então, eu passo agora a palavra ao professor Gustavo. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a diretoria da DUSP por esse convite. A DUSP demonstra, como sempre, estar aberta ao diálogo. Como vocês sabem, pela minha explanação anterior, que alguns pontos não são coincidentes com aquilo que eu, de maneira individual, penso, mas ainda assim a DUSP abre espaço para que a gente venha debater a universidade. Em primeiro lugar, é pela oportunidade, de pluralidade, de seriedade desse nosso sindicato. E essa postura da DUSP é algo individual da DUSP, é também do sindicato do Sindusp. O sindicato sempre aberto a conversar, a avançar, a evoluir. São entidades sindicais que, de fato, orgulho, diversidade e a todos nós inspiramos. A apresentação que eu vou fazer aqui, depois a gente vai para o debate, acho que os pontos principais desse debate também são pontos principais a serem desenvolvidos pela reunião do CAEP com a comunidade de idade, são os pontos que foram lidos agora. Essa é a verdade. Nós vamos discutir o que a gente pretende do novo estatuto e, consequentemente, do novo regimento da instituição. Mas alguns pressupostos, o que eu me preocupei em trazer aqui para vocês, foram algumas perguntas e algumas reflexões que, realmente, a gente são anteriores à discussão de RLT, que, flexibilização ou não da RLT, curso pago ou não curso pago, são coisas um pouco anteriores a isso. Igualmente importantes, e que, como a gente tem a premissa em reformar esse estatuto com qualidade, às vezes a gente deixa para lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, existe um falso dilema. Esse falso dilema você encontra em algumas frases que você pode ouvir em qualquer unidade da USP. Quantas vezes você já ouviu a frase "a USP"? Existem hoje aqui na USP e em relação aos docentes que são contratados hoje no regime de dedicação exclusiva. Outra dúvida que eu tenho é em relação a essa auditoria que vai ser feita. Eu concordo plenamente que ela seja externa. Na verdade, eu não acredito em outras auditorias internas, porque na única auditoria interna que eu presenciei na USP, eu posso te dar um exemplo depois, não sei se vai dar tempo, mas a única auditoria externa que eu presenciei, ela existiu sob a forma de um conluio. Ou seja, se você pertence a uma panelinha, você é beneficiado. Que é super comum. Então, se você pertence a essa panelinha, você é beneficiado. Se você não é, você está fora. Por quê? Não está muito dentro do assunto, mas está relacionado. Aqui, eu pertencia a uma empresa privada, antes de ser da USP, então eu sei assim, para ser um chefe de departamento, um chefe para você gerenciar pessoas, eu concordo plenamente, você tem que fazer um cursinho que seja de recursos humanos, você tem que entender, você tem que saber escutar uma pessoa. Aqui não, um docente que é lá, sei lá o quê, qualquer docente é eleito pelos colegas como chefe de departamento e o cara não sabe nem clicar lá no link da USP, não sabe nem o que é uma licença de saúde. Aí ele pega você em licença de saúde, ele pega a sua folha de ponto e coloca a falta. Ele não tem, isso está cometendo assim, você pode até processar o cara e ele não sabe disso. Então, eu acho isso sem comentários, né? Então, a pessoa vira chefe de departamento, ele fica
explicar. Foi uma questão assim, salarial, ele ficou 2 anos sendo chefe de departamento, para isso ser computado no salário dele. Como ele tem um regime de autarquia, ele vai apresentar com esse salário. Da mesma forma, o Rodas, a subida dela, não sei quem foi, não presta muita atenção nesse tipo de coisa porque não tem tempo. Eles colocaram aí um processo de carreira, né? E foi eleito, foi destinado, o diretor da unidade, não sei, elegeram um comitê com funcionários sem o mínimo conhecimento de recursos humanos para julgar, para promover os funcionários. Isso é outro absurdo aqui dentro. Porque ninguém veio perguntar para mim o que eu faço, como eu faço. Isso é muito absurdo. Né? Então, eu realmente acho que essa nova governança tem que incluir, tem que respeitar os funcionários como seres humanos, e essas pessoas que eles acham que têm que ser chefes, eles têm que realmente passar por um curso de recursos humanos. E em auditoria interna, eu não acredito, por causa justamente disso. E a auditoria externa, eu tenho muito medo também, porque eu tenho medo de serem comprados. Esse é o meu. Bom, vou colocar a última colocação primeiro. Com a questão da falta de capacidade, do docente de gestão, de chefia de departamento, sobretudo, né? Chefia de diretoria, presidência de comissões, que eu estou comissão é você, não se dúvida, né? De fato, né? Uma pequena parcela dessas pessoas que assumem esses cargos sabem que estão assumindo, né? Eu sou membro, eu sou presidente da CPG, e então sou membro da Câmara de Avaliação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Na primeira reunião que fui, só para ilustrar, você colocou tudo que importa sobre o tema. Só para ilustrar, na primeira reunião que fui eleita coordenadora da Câmara de Avaliação. Né? E era a primeira reunião. Eu falei, olha que legal, essa professora, que é enfermeira, professora enfermeira e tal, vai assumir, né? Ela era adjunta antes, professora Maria Rita, da enfermagem. Poxa, legal, né? Ser eleito para isso, bacana. Bacana nada. Difícil demais. Você tem todo mês 18, 22 processos que você distribui para os seus colegas, para os seus pares, que você tem enfermeira, professora enfermeira e tal, vai assumir, né? Ela era adjunta antes, professora Maria Rita, da enfermagem. Poxa, legal, né? Ser eleito para isso, bacana. Bacana nada. Difícil demais. Você tem todo mês 18, 22 processos que você distribui para os seus colegas, para os seus pares, que você tem que conhecer a fundo os 22, porque é você que é a coordenadora da Câmara. Né? E aí, no final da primeira reunião, eu pensei, puta, bacana nada. Será que ela sabe o que ela está fazendo? Né? E aí, nas reuniões subsequentes, eu participei de umas 4, é uma pessoa tão bem preparada que ela conhece a legislação inteira de pós-graduação da USP, até onde são as vítimas. Ela conhece todos os casos práticos específicos possíveis que podem aparecer naquela Câmara. E ela consegue, não sei como, ler e todos os relatórios previamente, acompanhando e fazer o cheque de todos os votos. Quer dizer, isso é o tipo de pessoa preparada. Ela está preparada para a função. Ela sabe exata e rigorosamente o que ela está fazendo. A Maria Rita tem você percebe que ela tem uma visão de cima rigorosamente clara da Câmara dela. Ela consegue entender por onde vão cada um dos discursos e por onde vai cada um dos votos e onde pode estar os erros do voto. Ela tem que ser premiada por isso? Não, é uma obrigação dela. Ela tem a obrigação de saber isso, porque ela quis ser eleita para essa função. Né? Coordenadora da Câmara mais complicada da Pró-Reitoria que mais detalhes tem na instituição, que é a PRPG. Né? Todos nós devemos nos espelhar nesse tipo de postura. Né? Quando você lança promoção por pares,
como se fez de maneira rigorosamente equivocada com os servidores técnicos administrativos, e tem se criado guerras mortais dentro das unidades, e a gente sabe disso, você tem que pensar no impacto que você está tendo. Você não pode criar e falar, vai dar certo. Não é uma ação entre amigos, nem ação entre inimigos. É algo muito mais sério e grave. E a gente cria, porque você não pensou no que você estava fazendo. Isso aí tem uma história de quem diz que não pode pagar a personagens. Você entende? O cara não pensou 5 minutos naquilo que ele está falando. A pessoa não refletiu 3 dias no documento quando ela cria esse tipo de promoção de mercado. Sim, desvinculado de qualquer coisa mais séria. Né? Ninguém pensou. Esse é o problema. As pessoas não se preparam para aquilo que elas estão fazendo. Outro ponto importante é a questão da auditoria. Eu também desconfio da auditoria interna, embora plenamente não é. A auditoria interna é a Santa Inquisição. Na USP é isso. O cara vai vestir a roupa de auditor queimada e vai mandar construir a fogueira. Né? A gente já viu esse filme. Vamos nos enganar. Né? Os nossos processos administrativos disciplinares, os nossos processos sindicantes já nos mostraram aonde estão os inquisidores nessa instituição de ensino. Né? Então, cuidado. Agora, há alguns momentos que, por mais que a gente desconfie da auditoria externa, alguma auditoria tem que ter. Isso tem que ter ela externa. Né? Vai haver aí um processo licitatório, e eu peço que vocês todos estejam muito atentos a esse processo licitatório. É um dos processos licitatórios mais importantes dos últimos tempos na nossa instituição. Quem vai realizar essa auditoria externa? Ela tem que ser realizada e tem que ser realizada por alguém competente. Não pode ser uma licitação baseada em preço. Essa licitação tem que ser baseada meramente em técnica, porque ela é fundamental para nos dar um diagnóstico claro dos desmandos e dos eventuais desmandos que podem ter acontecido nessa instituição nas últimas 2 gestões. Que parece que é isso que está se curando. E a primeira pergunta é a questão das fundações. Você fez 2 perguntas. Se elas, legitimidade e existência, eu vou ler legalidade. Tá? Porque legitimidade eu não sou eu que respondo, o Zé pode responder melhor, tal, né? Legitimidade já tem minha posição, mas legitimidade é algo muito subjetivo nesse caso. Você acha legítimo ou você não julga legítimo. Né? É mais legalidade. A segunda parte do RTP também tem. Qual a relação que tem o professor que é contratado sobre regime de verificação inclusiva? Porque ele se desloca para essas. Sim. O documento da USP, antes de tudo, é um documento inteligentíssimo. Porque é um documento que mostra as bandeiras históricas da USP, do sindicato. Né? Ele é muito inteligente. Aqui está dito. Né? Se você ler, né? Eu não li ainda, mas eu já observei, tem aqui discutir RTP, né? Ele não é feito por amadores. Né? É feito por pessoas que sabem bem que estão pondo no papel. Né? E, de novo, as respostas da minha pergunta vão em outro sentido, mas também estão nesse documento. Se você é credenciado da CERT, você literalmente, nesse momento, você pode prestar serviço. Porque está no âmbito da sua consultoria. Está no âmbito daquilo que a CERT se credenciou. Então, acaba com o credenciamento desse módulo. Está aqui. Né? É o que vocês estão defendendo. Eu não defendo, mas vocês estão defendendo. Né? Sou sindicalizado, mas eu voto minoritário nesse ponto. Né? Eu acredito, né, quanto à legalidade, hoje é legal. Você presta a consultoria e você deixa o seu filho, né, para a USP. Mas ninguém deixa filho. Ninguém deixa filho nenhum. Ninguém paga nada. Aí está o erro. Esse é o erro mais grave. Você usa uma coisa que, na minha opinião, até tem uma função positiva para a vida de cada um de nós que devotamos, apostamos nossas fichas na USP, né? E é bom para a instituição porque entra nos cofres da instituição, e acho que o que entra, quando entra, aproveita pouquíssimo, tinha que ser muito mais, diga-se de passagem, muito mais. Assim, a reitoria é assim. Não tem cabimento 5% do resultado da reitoria. Não tem cabimento.
Está errado. Né? A Fundação de Apoio só existe porque usa existe. Está errado. Né? Então, eu sei que há defesa de se impedir que a LDP faça isso. Eu sou contra. Mas, por outro lado, eu acho que a maneira como a Fundação de Apoio existe hoje, ela é deletéria para a instituição. Ela pode até ser boa lá para alguns docentes que conseguem, ter um incremento de renda, mas ela é ruim para a instituição. Por quê? Falar em 5%, quanto para a unidade? 10% para a unidade, não tem 15%. Isso não é o fim devido para uma fundação que só existe, privada, só existe porque a USP existe. Esses valores têm que ser absolutamente revistos, e mais do que isso. Os controles têm que ser revistos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes não vai dinheiro algum, às vezes nem os 5% entra. Né? De repente você presta uma consultoria lá na prefeitura de Curitiba, ou você presta um serviço médico, sei lá o quê, né? Só para dar uns exemplos das nossas, e dinheiro nenhum entrou para ninguém. Entrou para você, para o caixa da fundação, ninguém viu, ninguém vê, some na contabilidade. Por isso que a fundação, na minha opinião, tem que ser institucional. Ela é um mero reflexo das instituições acadêmicas, das instituições políticas, da unidade do campus ou da própria USP. Fora isso, ela não pode existir. Ela não pode ter vida própria. Vida própria está bem errada. Só a questão dos outdoors, que uma época foi proibida foram proibidos ao longo da USP. E a gente está vendo aí essa liderança socialmente, né? Os contratos, legal, sabe como é que a questão é que se você, olha que coisa interessante, como acaba sendo algo bem acadêmico, né? Um dia desses na cultura de extensão, uma discussão longuíssima de que o professor aqui, no área da fé, ele estava discutindo com a classe, né? Que não se fizesse mais cursos com selo de classe. Todos os cursos, isso é uma discussão do Conselho de Cultura e Extensão, tivessem selo USP. Por quê? Porque se o curso mudasse, a USP não sabe o que aconteceu. Né? Não passa pela cultura e extensão. Né? Curso, sei lá, de qualquer fundação X. A pessoa, ela emitiu diploma, né? A turma foi formada, ela emitiu diploma. Controle os pendores. Então, esse professor foi à cultura e extensão pedir para que todos os cursos tivessem o seu USP. Se a fundação é de apoio à USP, né? A USP tem que controlar os seus cursos. E eu não sei se a fundação fez, se a época fez, se as outras fizeram. Mas essa é uma determinação que mais ou menos ficou consolidada na cultura e extensão. Se eu crio um curso, se o curso é emitido, porque o que é o curso de especialização? Ele é um curso de aperfeiçoamento profissional fora da carreira estrito sensu acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, curso de aperfeiçoamento profissional, dá um certificado, não é título isso, né? É errado dizer que especialização é um título. É um certificado de especialista em algo, né? Que você tem por fazer o curso, né? Por cumprir os créditos e defender lá a monografia, alguma coisa mais. Tá? Agora a exigência máxima. Tá. O que o professor salientava é que, olha, se a Fundação de Apoio vai dar esse curso tem que ter o seu da USP. Se não tiver o seu da USP, a USP não consegue controlar. Ela não tem como saber se está pagando os FIIs devidos. Essa questão. Mas se você permite interromper, Thiago, a questão é o seguinte: tá bom, mas então tem que ser gratuito. Porque a Constituição é claríssima, né, Gustavo? Aí a Constituição está lá. Em que artigo? Gratuidade, 206. Tá, Zé. Público gratuito em instituições oficiais. Então aí cai a máscara. Eu sei. Porque quer o melhor da USP, mas quer o melhor do privado. Eu concordo com você. Tudo bem. É uma posição. Eu não acho. Eu acho que existem dois. Aí é uma posição muito pessoal. Você tem que entender aquilo que você está chamando de ensino. Se no seu conceito, envolve abarca tudo. Qualquer tipo de informação da área não tem. Mas como não tem adjetivo, a Constituição está aí para ser interpretada. O Zé interpreta de uma maneira estrita. Né?
que é a dele. E ele tem. Eu fui numa banca, doutorado em São Francisco, e isso estava lá. Tá, mas não, mas a banca de doutorado é isso, Zé, que você falou agora. Você julgar, para mim, vale mais que uma banca de São Francisco. Porque aí eu falasse da autoridade, né? Não, só estou querendo dizer assim, mas só pessoal, né? Não, eu sei. Mas aí eu falasse da autoridade, você pensar. O cara pode defender isso numa banca de São Francisco. Defender especialização faz parte dos 206. Eu entendo especialização como aperfeiçoamento profissional. Como entendo consultoria. Aquelas consultorias que a Fundação Prega faz. A Fundação é contratada por uma consultoria da Prefeitura de Morro, tá? Serviços médicos da clínica civil. Eu entendo o curso de especialização como um mero consultoria em aperfeiçoamento profissional. Mas aí é uma definição do conceito, é o conceito que se abarca. Se o conceito for o seu, isso é inconstitucional. Se o conceito for o meu, não é. A discussão que eu quero aqui, a partir da resposta dela, tratar, é que, da pergunta da professora, que de fato você vai usar o seu uso no auditório, olha, você vai me desculpar. Se você, ou você adota a minha posição ou a posição do Zé, não existe meia bomba. Se você faz um curso com o seu uso, você dá diploma pela USP, você se conveniou a fundação para dar aquele curso, ela usa o seu distintivo para promover o curso. Eles estão colocando no diploma, não sei se é? Sim, eles têm que colocar no diploma. Porque eu não sei em que nível, eu não lembro que eu não sei. Também foi perdido. Aí que está, a universidade toma uma decisão. Quando foi a decisão? Não, a universidade precisa agora, como ela precisa decidir. Ela vai ter cursos pagos ou não? Essa é a pergunta. Vamos ser sinceros? Ou ela assume que ela vai ter esses cursos com aperfeiçoamento e ela assina e sela, porque o curso é útil, não adianta se enganar. Ou ela assume a posição do Zé e põe fim nisso tudo. Pode dar curso, mas tem que ser gratuito. Eu sou totalmente favorável a esses cursos. Se o curso for gratuito. Ela só usa a fundação é um artifício, né, Gustavo? Exatamente porque ela sabe que, se for a USP oferecer, teria que ser gratuito. Mas me parece que acho que tem toda razão. O problema é que esse edifício, na minha opinião, pode gerar receita. E uma receita que, de fato, entre de uma maneira correta para os caixas da universidade. Eu consigo imaginar a receita adquirida de consultorias, prestação de serviço, cursos de especialização, que eu entendo como aperfeiçoamento, como receitas válidas para a universidade. O que eu acho um absurdo é essas receitas enriquecerem pessoas e fundações a despeito da universidade. Eu acho, quando eu falo em novas receitas, eu estou falando desse artifício. O Zé está coberto de razão. A fundação de apoio é um artifício para a universidade se completar e ter um pouco mais de receita. Ela existe para isso, pelo amor de Deus. Se você pegar o estatuto de uma fundação, está lá que ela existe para fomentar a fé, para fomentar a medicina, para fomentar a uso. Mas o problema não é a ideia, o problema é a aplicação da ideia. O problema não é o fato de existirem as fundações. O problema é a aplicação deletéria que a gente dá a muitas delas. Total. Aí você fala, não, mas ela é privada, ela não tem que ser transparente. Ela é uma fundação de apoio da USP. Ela tem que ser tão transparente quanto a gente existe da USP. Todos os documentos da fundação de apoio têm que ser abertos à comunidade acadêmica. Essa é a questão fundamental. Eu repito, e para encerrar a participação, nesse aqui, o que eu disse lá no dia do CAEP. O problema não é a fundação em si, o problema não é a lei em si, não é o regulamento, o problema é a maneira como a gente o aplica. Você não pode pegar uma ideia que eu julgo, muito pessoal, boa, e aplicar a sua maneira, e falar, não vai ter mais porque todo mundo fica rico com isso. E a USP não ganha nada. Ela está certa. O que acontece, não com todas as fundações de apoio, mas com algumas delas, é que os seus balanços são obras de ficção. Né? E enquanto obra de ficção,
na minha opinião, o que a gente tem que transformar é isso em uma vida real. Ela pode ajudar a aumentar as receitas da instituição, ela pode melhorar o orçamento das nossas casas, ela pode aumentar o caixa da instituição, ser a nova receita que nos garante a continuidade da autonomia. E isso é o que a gente mais tem preocupação. O que não pode é ela viver alheia à instituição, como acontece nos casos. Porque acontece hoje que esse artifício, e ela é um artifício, ela assume que ela é um artifício. Fundação privada criada para investimento numa instituição pública. É um artifício. O que não pode é que esse artifício, que eu chamo de boa ideia, seja aplicado de uma maneira absurda que é aplicada hoje. Né? Totalmente alheia até ao orçamento da instituição da universidade. 5% é uma vergonha alheia. Uma universidade que recebe apenas 5% está assumindo que é uma boa ideia aplicada como uma mentira. Não tem cabimento 5%. Vamos pensar um pouco. Você tem um curso no seu da USP, que é feito pela USP, que é cobrado, e você não repassa 5%. Quem fica com o resto? Além dos 10%, na verdade. A gente tem que pensar nisso. Olha, não é só fundação de apoio não, hein? Não é só fundação de apoio não. Porque a gente tem curso pago, feito pela unidade. E com essas mesmas amarras, 5% e 10%. Então, peraí. Essa discussão tem que ser, se quer proibir, vai lá na Constituição. Eu vou dar uma opinião do a última porque nós estamos. Passa a reitoria. Reitoria ou os docentes? Não. Sempre a reitoria. Imagina, você fica com o tempo. Não, é um pouco menos. Um docente fica com quanto? Não, com o restante. Não, você tem custeio. Então você tem 5, 10, 5, 12. Normalmente os cursos que não são de fundação, curso que é o selo USP puro, tá? É 5 reitoria, é a média que tem por aí, tá? 10 unidades, você vai ter mais uns 10 departamentos, 25, 5, 10 departamentos. O resto fica para tocar o curso. Para os professores. 70, 80, 70. Não, o coordenador, para os docentes que estão lá, para os técnicos que ficam lá no dia. Gente, isso não é verdade. Não é errado. Você entendeu? E a gente, sobre os técnicos de HC, no caso, a gente vê aqueles, os usuários do HC, os corredores, passando todo aquele sofrimento e sendo não atendidos em razão da existência da Defesa Civil. Isso é uma vergonha. Da maneira como está feito hoje, eu não acho que a ideia seja errada. Da maneira como está sendo aplicado hoje, é rigorosamente errado. Só um detalhe, essa fundação aí, tem alguns cursos de MBA, por exemplo, na FEA, e eu não tenho os dados corretos aqui, mas a gente estava debatendo outro dia, parece que custa R$35 mil cada aluno, né? 10% vai do docente da aula, por aluno, tá? E 5% do núcleo vai para a faculdade. Aí você usa estrutura USP, você usa energia elétrica USP, técnica da USP e etc. E nessas condições, assim como a Dulce diz, você pega as planilhas, você não tem. Por exemplo, você não tem um percentual destinado ao técnico. Tem uma gorjeta, talvez, se o professor sensibilize e passa para ele. Mas não tem lá, por exemplo, estipulado 10% vai para o docente, 1% para o técnico. Não Tem existe. toda razão, seria isso. É rigorosamente errado. Eu vou passar a palavra ao Cláudio, que é o último inscrito. Que é o último inscrito, porque nós temos docentes da Assembleia 11 aqui. E tem alguns informes que devem ser dados. Só para complementar esse assunto dos cursos de especialização das fundações, os cursos de especializações, há pouco tempo, eram ligados à pós-graduação. Né? E aí, realmente, a gente ficaria bem claro que eles não poderiam ser pagos. O que a Pró-Reitoria fez foi denominar os cursos de especialização dentro da cultura e extensão. Né? E aí,
essa defesa realmente que o Gustavo faz, né, da cultura de extensão, passa, talvez em jogo de palavras, né, diluir o que a Constituição fala em relação ao ensino de graduação e pós-graduação, passar a ser cursos ligados à cultura de extensão, né, que cai lá no grupo de aperfeiçoamento. Pelo menos dentro da FORP, né, como a Fundação faz uso realmente dos cursos, fica praticamente proibido se pagar funcionário, porque diz que só poderia ser feito isso se o funcionário trabalhasse fora do seu período de trabalho. Diferente dos docentes que têm a flexibilização do RPPP e podem e têm utilizado, na verdade, duas portarias. Tem uma que é de assessoria e consultoria, né, que muita gente utiliza para dar aula. E tem um artigo na Resolução 3533 que permite que você dê aula, mas só 36 horas por semestre. Então, dentro de uma viabilidade, um curso de especialização, em geral, tem mais de 400 horas. Praticamente todos os cursos na USP fica impossível do docente se colocar em cima da mesa as horas, ministrar apenas 36 horas por semestre. Então, o que muitos docentes fazem é pedir assessoria e consultoria, em que a gente pode fazer 8 horas por semana, no mês dariam 32 horas, e usa isso para, entre aspas, burlar a portaria que seria de dar aulas 36 horas no semestre. Então, essa é uma discussão realmente bastante pertinente, e o que foi discutido no último Conselho Universitário foi levantado por não sei se foi o diretor da FAO. Na verdade, a gente tem um estatuto, tem um regimento. Nós estamos mudando. Mas talvez já bastaria se a gente cumprisse o regimento e estatuto que a gente tem. E, na verdade, não cumpriu. Bem, eu estava inscrita, eu falei da auditória. Eu acho que uma das coisas que o Gustavo falou, nós estamos discutindo muita coisa na USP, então a USP, essas propostas da USP do CEO, essa discussão do estatuto, ela foi discutida em história, essa discussão da USP, e uma das coisas é para retirar o estatuto da flexibilização da RPPP. Então essas 8 horas, na verdade, que podem ser usadas, para aqueles que estão ligados às fundações, não são usadas somente essas, são usadas sempre mais. E a gente tem conhecimento de várias fundações, os professores ligados às fundações, eles trabalham muito mais na fundação do que no seu próprio instituto, então no seu próprio departamento. E, inclusive, passando as aulas da graduação para serem ministradas por pós-graduandos, e eles pagam os pós-graduandos. E eu falo isso com todo conhecimento, porque eu tenho alguém na minha família que, quando era mestrando, dava aula no lugar de professor da FEA, que era ligado à fundação, não tinha tempo de dar aula na graduação. E o rapaz aceitou-se e aceitou. De novo, você tem uma regra, e aí você estrutura a regra e aplica na sua vida. Então, por essas constatações que a luz defende que as pessoas ligadas às fundações não ocupem nenhum cargo dentro da USP, e porque se a gente for ver, mais de 60% dos docentes que participam do CO da USP estão ligados à fundação. Então, como vamos mudar isso no estatuto? Com esse CO que está aí. Então, a gente vai questionar isso no estatuto. Bem, com relação a pagamento de mensalidade para aqueles alunos que podem pagar, isso foi uma entrevista pelo jornalista, e em outras ocasiões de greve, eu me esqueci o nome dele agora, desculpem, em outras ocasiões de greve, ele sempre soltou alguma reportagem de ataque às universidades estaduais. Ele faz isso sempre. Então, e não só em época de greve, mas em outras ocasiões também. Então, as universidades públicas vão ser atacadas, na verdade, a todo momento, e acho que a privatização está batendo bem forte aí na nossa porta.
E um colega meu fez um comentário muito interessante, né? Porque agora a gente então começa a cobrar aqueles alunos que podem pagar. Então são alunos que têm uma condição de vida muito melhor. Que tal também daqui a pouco a gente tem alguns docentes, são poucos na verdade, que são de famílias muito ricas. Então, você pode ter um exemplo de um professor aposentado que há algum tempo e que na nossa folha de pagamento tem o pagamento da aposentadoria dele, que é o Paulo Nogueira Neto, né? Ele deve estar com quase 90 anos, hoje está chegando no 90, que está há muito tempo recebendo essa aposentadoria da USP, e a família dele tem várias fazendas, né? Na região de Campo de Cordeirópolis, ali, são muita terra, né? Então, o doutor Paulo Nogueira Neto não precisa da nossa aposentadoria. Então, já que ele também pode pagar os filhos dele estudarem, poderia por os netos, ele estava estudando em qualquer universidade pública, que tal retirar essa aposentadoria do doutor Paulo? Né? Então, vamos ver o que mais que a gente pode. Quem mais pode dar qualquer contribuição retirando algum direito de estudar na universidade pública? Vamos colocar tudo aí que na crise que nós estamos, quem sabe resolve, né? Então, a USP economizaria também com aqueles professores que estão na ativa e que têm família que pode sustentar, certo? Ou alguns funcionários também, que até pode ter condições, né? E trabalham por dedicação à USP e pode ficar o salário dele. Então, a gente vai ajudar o poder financeiro nosso também, né? Só com relação à CAPES, eu queria fazer um comentário. Porque quando a gente fala que a CAPES, ele comanda, eu concordo que é ela está nesse comando agora. Mas a gente pode esquecer que a CAPES é formada principalmente por docentes das universidades. Você tocou um ponto importante, mas o problema é que a regra do jogo é uma só para todo mundo. Então, se você precisa da CAPES, quem tem que mudar isso é você precisa da CAPES. Né? Enquanto a presença da CAPES e a diretoria de avaliação são os dois cargos máximos monocráticos da CAPES, e o CTC, que é o órgão colegiado máximo da CAPES, não entender que o produtivismo ele gera um número sim, mas ele é deletério para a qualidade da pesquisa no Brasil, não adianta burocratizar e não adianta a USP querer caminhar sozinha numa banda. A USP tem que influenciar dentro da CAPES. Né? A USP tem que tomar uma posição contra o produtivismo dentro da CAPES, né? Porque ela está conformada. Até não tem algumas coisas que mudaram na CAPES nos últimos anos por pressão dos docentes, né? Bem, o Luiz tem alguns informes, né, Luiz? Eu só queria pedir para os docentes que se encontram aqui no recinto, por favor, aguardem para a gente organizar a nossa assembleia, por favor. Obrigado, senhor.